Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Então hoje vamos para mais uma aula de física, né? Vamos falar sobre as leis de Newton para finalizar essa nossa apostila volume 1. Tá? A aula passada a gente falou sobre força, né? E agora a gente vai finalizar falando sobre as leis de Newton. Então quem será que foi Isaac Newton? Né? Foi essa pessoa aqui, ó. Isaac Newton ele é considerado até hoje a personalidade com maior influência nas ciências. Ele é considerado a pessoa mais importante nas ciências por causa dos estudos e das descobertas dele. Tá? Então as leis de Newton, né, elas são válidas até hoje e elas regem toda a mecânica clássica, toda a física clássica. Né? Ela é baseada toda nas leis de Newton. Todos os fenômenos que a gente estuda obedecem às leis de Newton e comprovam que as leis de Newton são verdadeiras dentro da física clássica, tá? Então aqui tem, né, só para vocês verem a imagem dele aí. E o que são essas leis? Então a primeira lei de Newton é conhecida como o princípio da inércia. Talvez vocês já tenham ouvido falar desse nome, dessa palavra, né, inércia. O que significa inércia? Né? Então a primeira lei de Newton, ela diz assim, que todo corpo pontual continua em seu estado de repouso ou de movimento em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Resumindo, o que significa isso? Todo corpo que está parado tende a permanecer parado. Todo corpo que está se movendo em linha reta com velocidade constante tende a continuar se movendo em linha reta com velocidade constante, por inércia. Tá? E quando que ele vai mudar esse estado dele? Só se uma outra força externa agir. Tá? Então, todo corpo em equilíbrio, ali ele fala parado ou em movimento em linha reta com velocidade constante. Essas duas condições a gente chama de condições de equilíbrio. Tá? Então, a inércia diz que todo corpo que está em equilíbrio vai permanecer em equilíbrio, a não ser que uma força externa venha agir sobre ele. Tá? E o que significa equilíbrio? Equilíbrio na física é a situação onde a força resultante vale zero. Lembra que vocês viram sobre forças na aula passada? Então, se todas as forças que agem num determinado corpo se anularem, a força resultante vai ser zero. Então, esse corpo vai estar em equilíbrio. E só existem duas situações de equilíbrio. Tá? Então, aqui, ó, equilíbrio estático é definido quando o corpo tem velocidade igual a zero. Então, quando o corpo está parado. Tá? Quando o corpo está parado, todas as forças que agem sobre ele se anulam e a velocidade dele é zero. Então, ele está em equilíbrio estático. Aí a segunda situação é o equilíbrio dinâmico. O que vem a ser equilíbrio dinâmico? É quando todas as forças que agem sobre o corpo se anulam também, mas ele vai estar em movimento, tá? E esse movimento vai acontecer com velocidade constante, ou seja, ele nem acelera e nem freia, ele se move o trajeto todo com a mesma velocidade e tem que ser linha reta, tá? Porque como nós já vimos na aula passada também, para um corpo realizar uma curva, tem que ter uma força centrípeta que haja nele, né? E se ela for zero, se a resultante for zero, ele não vai variar a direção. Então, gente, nesses casos aqui, quando a força resultante é nula, ou o corpo está parado, ou ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Em nenhuma dessas duas situações existe aceleração, tá? Então, força resultante igual a zero, o corpo está em equilíbrio. E se ele está daquela maneira, ele vai permanecer daquela maneira, tá? A não ser que uma força externa venha agir sobre ele. Então, isso é inércia. O corpo está em equilíbrio, permanece em equilíbrio, tá? Aí eu coloquei aqui uma situaçãozinha para vocês e já vou dar outras situações do dia a dia para vocês verem como isso é verdadeiro e para ficar mais fácil de entender. Então, aqui, ó, o menino estava andando de skate, né? Se movimentando, equilibrado em cima do skate e tinha uma pedra no meio do caminho. Aí ele bateu com o skate naquela pedra e o skate parou. Mas o que aconteceu? Ele estava se movendo em linha reta com velocidade constante e a tendência dele é continuar do jeito que ele estava. Então ele é lançado para frente, o skate fica para trás, mas ele foi lançado para frente. Porque a tendência do corpo dele foi continuar a se mover. Isso é a primeira lei de Newton, aqui ela está sendo provada. Ó, o corpo que está em velocidade constante se movendo em linha reta tende a permanecer em movimento. Tá? Outro exemplo bem prático, quando vocês estão andando de carro, né? Vocês estão andando lá sentados dentro do carro, vocês estão andando com a mesma velocidade do carro. Na hora que o carro freia, se ele dá uma freada brusca, vocês perceberam que vocês se desequilibram e são lançados para frente?
por isso que existe o cinto de segurança, né? E ele é um item obrigatório, e o cinto de segurança fisicamente é comprovado, ele serve para bloquear os efeitos da inércia, tá? Não só a freada, né? No caso do carro também, quando o carro arranca bruscamente, vocês são lançados para trás, porque vocês estavam parados, e a tendência era vocês permanecerem em equilíbrio sentado, parado no banco. Quando o carro arranca, vocês desequilibram, né? Ou quando o carro vai fazer uma curva com velocidade alta, a gente se desloca para o lado, né? Então, tudo isso aqui prova que o corpo que está em equilíbrio tende a permanecer em equilíbrio. Quando acontece alguma variação dessa, que uma força é imprimida, desequilibra, tá? Então, o cinto de segurança, aquele apoio e encosto de cabeça do carro também é um dispositivo de segurança que no caso de uma colisão ou de alguma força muito assim, intensa que haja, existe a possibilidade da nossa cabeça virar para trás muito rápido e dar uma lesão, né? Então, o encosto de cabeça, o cinto de segurança são dispositivos de proteção, mas baseados nas leis da física, né? A intenção deles é bloquear os efeitos da inércia, tá? Aqui daí eu pus mais uma imagem falando a respeito de massas, ó, tá vendo? Aqui o carrinho tá vazio, aqui o carrinho tá mais ou menos, aqui tá cheio, aqui tá abarrotado de coisas. E tá ficando cada vez mais difícil de empurrar. O que será que isso tem a ver com a inércia? Então a massa, gente, ela tá relacionada com a quantidade de inércia de um corpo, tá? Então quanto mais pesado o corpo for, mais difícil vai ser de variar a quantidade de movimento dele. E imaginem assim, vocês têm uma cadeira e um guarda-roupa, o que será que é mais fácil tirar do repouso? Claro que a cadeira que tem massa menor, né? Ou então o objeto já está em movimento, imagine lá tá descendo a ladeira abaixo, um skate e um carro. O que será que é mais fácil de eu segurar e fazer parar lá embaixo? Claro que o skate que tem massa menor, tá? Então a massa está relacionada com a quantidade de inércia de um corpo. Aqui a imagem está mostrando isso, ó. À medida que a massa vai aumentando, a força necessária para colocar o carrinho em movimento também aumenta, tá? Então, se aumenta a massa, aumenta a inércia. Aumenta essa dificuldade de fazer variar a quantidade de movimento, tá? Então, primeira lei de Newton é isso. Primeira lei de Newton, inércia, tá? Agora, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a equação da proporcionalidade, tá? E ela complementa a primeira, que a primeira lei diz assim: se a força resultante é nula, não existe aceleração, né? Porque ou o corpo está parado ou ele está se movendo com a mesma velocidade sempre, em linha reta. Então, o que seria o contrário disso? Quando a força resultante não é nula, o corpo não pode estar parado e não pode estar se movendo com velocidade constante. Então, ou seja, ele vai estar se movendo com uma certa aceleração, tá? E essa aceleração é proporcional à força que é aplicada no corpo. Então, ó, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e ela é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. E aqui a gente tem a fórmula, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, essa fórmula, tá? E ela é muito importante, tá, gente? Equação fundamental da dinâmica, a gente chama, porque a gente utiliza muito essa fórmula aqui. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Sempre que a força resultante não é nula, o objeto vai adquirir uma aceleração, tá? E por que será que eu coloquei essa outra fórmula aqui do lado? O que significa isso aqui? Essa outra fórmula aqui ela é uma adaptação da primeira, tá? Porque vocês lembram lá nas nossas primeiras aulas que falavam sobre velocidade e aceleração, que existem dois tipos de aceleração? Existe a aceleração tangencial, que mede a variação de velocidade. Existe a aceleração centrípeta, que ela só existe em movimentos curvilíneos, né? Em curvas ou movimento circular. E ela é calculada pela fórmula V² sobre R. Então, aqui, quando eu estiver falando de movimentos circulares, a força centrípeta, que faz um objeto fazer curva, no lugar do A de aceleração, eu substituo o V² sobre R, que é o valor da aceleração centrípeta que existe nas curvas. Então, essa fórmula é a mesma que essa aqui, só ela foi adaptada para as curvas, tá? Força igual a massa vezes a aceleração, mas nesse caso a aceleração é a centrípeta, tá? Mas então aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração, gravem lá, segunda lei de Newton, tá? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Com certeza já ouviram falar isso também, né? Toda ação tem uma reação. A gente usa isso até no nosso dia a dia, para tudo. A gente nem pensa às vezes que isso veio lá da física, né? Mas
Ação e reação é a terceira lei de Newton. Então, o que diz nessa lei? Que a toda ação há sempre uma reação oposta, tá? Só que sempre de mesmo valor, mesma natureza, só que sentidos contrários. Então, se eu chego aqui e dou um soco na televisão com uma força de 10 newtons, a televisão vai reagir em cima da minha mão com uma força de 10 newtons também, tá? Mesma intensidade, só que sentidos contrários. Eu bati para lá, ela vai bater para cá, tá? E no nosso dia a dia, toda força, sempre toda ação vai ter uma reação. Aqui eles estão dando um exemplo, ó, coloquei uma imagem para vocês. Quando a moça salta de dentro do barco, em direção aqui a madeira, aqui, ó, essa plataforma, na hora que ela se desloca para frente, o barco se desloca para trás. Porque na hora que ela pula para frente, ela empurra o barco para trás. Então, ó, aqui ela está fazendo uma ação de saltar para frente, o barco está reagindo e se deslocando para trás, tá? Ó, ao pular do barco para mover-se, ela exerce uma força sobre o barco, empurrando-o para trás, né? E o barco exerce uma força sobre ela, empurrando-a para frente. Então, mais alguns exemplos do dia a dia aqui, ó. Uma pessoa remando um caiaque, ela empurra a água para trás, consequentemente ela se desloca para frente, né? O nadador, a mesma coisa, empurra a água para trás, consequentemente ele se desloca para frente. Uma pessoa correndo ou caminhando, a gente empurra o chão para trás, consequentemente a gente se desloca para frente. Então são todos movimentos de ação e reação, tá? Tomem cuidado que pode aparecer exercícios falando assim para vocês. Eu aplico uma força numa gaveta para abrir. A gaveta aplica uma força de mesmo valor, só que contrário sobre a minha mão. Então, as forças vão se anular porque elas estão para lados contrários e então a gaveta não abre. Isso não é verdade, tá, gente? Força de ação e reação nunca se anulam, tá? Senão a gente não ia abrir gaveta nunca, a gente não ia andar, a gente não ia nadar, a gente não ia funcionar nenhuma força se a ação anulasse a reação, tá? Então, ação e reação nunca se anulam. Por quê? Se elas são contrárias e têm o mesmo valor? Porque elas não são aplicadas no mesmo corpo, tá? Então, aqui, eu aplico a ação aqui do remo, eu aplico uma força na água, a água aplica em mim. Então, são dois corpos diferentes, tá? Por isso que elas não se anulam e por isso que os corpos se movem, tá? Então, ação e reação. Toda ação tem uma reação, sempre de mesmo valor, mesma natureza, só que sentidos contrários, tá? Então, a nossa aula de hoje é bem tranquila, tá? É mais teórica, claro, a gente tem aqui a segunda lei de Newton, que vai entrar um pouquinho de cálculo, tá? Mas são todos cálculos que vocês vão ver lá que são tranquilos de fazer. Porque aqui, ó, no lugar da força resultante, vocês já aprenderam a calcular a força resultante. Digamos que eu tenho um bloquinho e está sendo aplicada uma força de 10 newtons para um lado, outra de 5 newtons para o outro, e eu quero saber qual aceleração ele vai adquirir. Então, eu só vou fazer a resultante. 10 para um lado, 5 para o outro, lados contrários diminui. 10 menos 5, 5. Eu vou colocar 5 aqui no lugar da força resultante, tá? Daí coloco lá a massinha do bloco e descubro a aceleração. Ou então, eu tenho um bloquinho, está sendo aplicado duas forças para lá, está sendo puxado para frente por uma força de 7 e a outra de 5. Forças para o mesmo lado é só somar. Vou somar 7 mais 5, 12. 12 é o valor que eu vou colocar aqui no lugar da força resultante, tá? Então, essa aqui vai ser a parte de cálculo. E a primeira lei e a terceira lei de Newton vai entrar só a parte de teoria, tá bom? Então, agora, depois dessa explicaçãozinha breve aqui, eu quero que vocês tentem fazer os exercícios da apostila, tá? Exercícios 1 ao 6, das páginas 56, 57 e 58 da apostila, tá bom? Eu quero que vocês façam esses exercícios aqui, fotografem e mandem no grupo, tá? Agora, o nosso meio de comunicação, de postagem de aulas e de atividades, vai ser tudo no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para facilitar para vocês, então, eu quero que vocês fotografem essas atividades e postem no nosso grupo da turma, tá? No grupo da primeira série. Então, beijo, até a próxima. Se tiverem dúvida na hora da realização dos exercícios, podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo!